Olá pessoal, tudo bom? Nesse vídeo vamos fazer a segunda questão da prova de matemática do vestibular ITA 2024. O que diz a questão? Eu pego 4 matrizes de ordem n e considero esse sistema linear nas variáveis x e y, em que essas x e y são matrizes também de ordem n, e considero um monte de afirmações aqui e pergunto quais são as verdadeiras e quais são as falsas. Então, primeiramente, como que a gente resolve uma coisa dessa? Para a gente resolver uma coisa dessa, vamos dizer assim, o x eu quero determinar, ou seja, eu quero saber quais são os valores de x sem ter que ficar expandindo em matrizes gigantescas de ordem n e tudo que tem direito. O que a gente faz? Olha, se nós temos essa equação, vamos dizer, me dá vontade de eu fazer x igual a, vamos dizer, b sobre a, mas isso é proibido, não dá para dividir matriz. Mas o que seria o próximo disso? Eu pego as duas equações e multiplico pela inversa de A, caso exista. Se multiplicar por isso, é isso que eu tenho vontade de fazer. A mesma coisa para o outro lado. Olha, a gente vai pegar o dx mais y, isso aqui é igual a c. O que a gente vai fazer? Olha, o y ele vai ser igual a c menos dx. Tá? Ou seja, a gente não vai dividir por nada tudo que tem direito. Então, o que acontece é o seguinte, se eu conseguir o x, eu consigo o y de graça, vamos dizer assim. Então, vamos lá. Agora vem aquela pergunta, se o det de A é igual a zero ou o det de D é igual a zero, o sistema é impossível. Ou seja, se um dos det for zero, acabou. Não necessariamente. Por exemplo, se o det de A for zero, como que eu estou com A, B, C, D, tudo que tem direito, eu posso botar A igual a B, igual a C, igual a D, e todo mundo igual a matriz nula, por exemplo. Então, olha, temos que o det de A é igual a zero, o det de D também é igual a zero, mas o sistema, a gente tem o y, ele igual a zero, e o x pode ser qualquer coisa. Que funciona. Então, em particular, esse primeiro item aqui, ele é falso. Vamos para o segundo. Se A é igual a B, então o sistema possui uma única solução. Novamente, se eu forçar, ou seja, eu vou construir um exemplo para garantir que nem sempre vai existir uma única solução. Então, por exemplo, se A for igual a B, igual a zero. Então, x pode ser qualquer coisa, e o y ele é c menos dx, ou seja, o y ele tem uma solução única, desde que o x seja único. Mas a questão é que o x pode ser qualquer coisa de novo. Mas se o x pode ser qualquer coisa de novo, falso, isso aqui não é verdade. O sistema possui uma única solução apenas se A e D for inversível. Então, agora ele trocou o problema. Então, ele está pedindo que o A e D são inversíveis para... a única maneira disso aqui ter uma única solução se o A e D for inversível. Então, a primeira parte a gente já fez. Se A inversível, x igual a B, A menos 1 vezes x igual a B. Então, isso aqui vai ter única solução, e o único jeito de ter única solução é isso mesmo. Tá? Eu tenho que poder multiplicar por A menos 1 vezes B. Caso contrário, não temos nada. O D precisa ser inversível? Não, eu posso pegar o D, ele é exatamente como zero. Então, por exemplo, o x vai ter única solução, e o y, só se o D já é zero, também é a única solução, independente. Ou seja, eu posso pegar D. Na verdade, se eu fixar o D, o y já é único. Eu não preciso inverter, eu não vou dividir por D, entre aspas, né? Eu não vou multiplicar pela inversa do D. Então, não aparece o D menos 1 na minha solução. Se não aparece, então o D ele não precisa ser invertível. Então, novamente, foi uma questão mais tranquila, porque, por exemplo, só eu marcar 1 e o 2 como falso, com um monte de matriz igual a zero, então a gente já sabe que a resposta é a alternativa E. Mas no caso, só para
para essa explicação, olha, o sistema possui uma única solução. Para ter uma única solução, tem que ter a exigência, vamos dizer assim, que A e D sejam invertíveis. E o que a gente acabou de ver é que não, D pode ser zero, que a solução é única também. Tá? Desde que mas o A tem que ser invertível. Tá? Então, com isso, a alternativa correta é a alternativa E. Espero que tenham gostado. Até a próxima.